Sou a Maricélia, a nossa videoaula vai ser desse vaso com todas essas rosas. Você vai ter a oportunidade de aprender cada uma delas. Então, vamos lá. Eu já transferi, né, o desenho para o tecido e vamos começar a pintar. Vou usar a minha velha e boa brochinha. Eu vou fazer esta pintura direcionada para a cor camurça, né, para combinar. Então, vou fazer um sombreadinho com a cor lilás. Antes de sombrear, eu vou borrifar, ó, um pouquinho de água para facilitar o sombreado. Água, né? Dá uma molhadinha, olha lá. Bem suave essa molhadinha, não pode molhar muito não, senão abre. Então, ó, tiro o excesso e vou fazer esse sombreadinho lilás em volta de todo o desenho. Movimentos circulares, uma corzinha bem discreta, né? Começo pelos cantinhos, ó, e vou abrindo. Sempre falta tinta, pego um pouquinho mais, ó, tiro o excesso e continuo sombreado, ó, sempre circulando. Essas rosas todas abertas, né? Esse desenho eu me inspirei num desenho da Dalva Machado. Vou colocar aqui também, ó, um pouquinho de rosa nesse lado aqui. Olha só, envolvi bem, tirei o excesso. Olha só. Vou pôr desse lado também. Abre bem, ó, bem esfumaçadinho. Com um pincelzinho um pouquinho maior e com a cor lilás, ó, eu vou escurecer um pouquinho mais, ó, só mais nesse ladinho aqui mesmo, tá? Eu vou deixar esse lado como o lado da sombra, né? Sempre um lado mais claro e um ladinho mais escuro. Então, esse lado aqui, eu vou usar ele como o ladinho da sombra. Então, ele vai ficar mais escuro. Olha só. Com a cor lilás. For amora, olha só, vou escurecer alguns cantinhos, né, que ficam no meio, né, do arranjo, porque esses cantinhos é que vão separar os detalhes, né, de cada rosa, de cada folha, né, então, olha, ele tem que estar separado, olha lá, aí vai separando a rosa das folhas, não fica tudo emendado, olha só. Aqui ficou um espacinho, ó, tá vendo? Que eu deveria ter sombreado também, então vou dar uma esfumaçadinha. Então, com a corzinha amora, também vou dar uma escurecidinha no lado aqui da sombra, tá? Vai dar uma manchada, né? Aqui também posso dar uma sombreadinha, né? Depois, com o pincel menor, ó, a gente vai detalhando um pouco mais tudo isso, né? Um pouquinho de verde, olha só, ó. Pra dar uma contraste, né? Quebrar um pouco o lilás, né? O verde com o violeta dá um contraste bonito. Fica assim meio manchado, né? Meio marmorizado.
Isso a gente faz em todo o contorno do desenho. Como o desenho aqui tem a cor camurça, eu vou jogar um pouquinho do Nápoles, né? Olha lá, ó, bagunçadinho. Eu vou fazendo um fundo, preparando, né, esse desenho. É como se fosse o fundo de uma tela, né, uma moldura. Olha só. Pra lembrar aqui que eu tenho que fazer isto na cor camurça. Com o sépia, eu vou escurecer um tiquinho mais aqui, ó, né? Olha só, o centro, né, aqui. Essas que vai ficar para separar. Ó. Tem que escurecer, que esses buraquinhos, né, vai dar profundidade ao desenho. E a gente pode insinuar, né, como se fosse até folhinhas, ó. Esse desenho eu vou fazer ele, as folhas, né, meio secas, né, para combinar com, olha, insinuando folhas, como se fosse folhas secas, né, aqui embaixo, olha só. Umas mais claras, né, outras mais escuras. Vai ficando um rabisquelete, já dando rabisqueletes, ó, o batidelete. Bem soltinho, ó. Já ficou um fundo, lembrando aqui, né, a cor do crochê. E vamos trabalhar o chãozinho, né, com o pincelzinho, ó, número 14, né, ó. Vou jogar o Nápoles, olha só. A cor é uma pintura direcionada à cor do crochê. Vou colocar um pouquinho de chocolate, olha só que delícia. Sabe que uma barrinha de chocolate agora. Fazer aqui como se fosse, ó, a sombra do vaso, né? Posso até escurecer aqui um pouquinho, né? Vou deixar aqui, ó, passei pra cá, como se o vasinho, né, ele tá apoiado, né, numa mesa. A gente dá essa sensação de apoio, tá? Aqui também eu vou escurecer um pouquinho mais com marrom. Marrom, vou escurecer ainda mais, ó, com o terra queimada. E a sombra é uma sombra assim, a gente insinua, né? A sombra do vaso. Depois que eu fizer o vaso, eu vou colocar um tonzinho a mais aí. Aqui, ó, eu vou colocar nesse ladinho de luz aqui, ó, um pouquinho do lilás. O ladinho mais claro, né? Vou colocar um pouquinho do lilás. Um pouquinho de o lilás mais clarinho, para dar uma iluminada. E depois a gente ilumina tudo. Olha, vou dar uma separadinha aqui, né, ó, naquele que seria o apoio, né? Um ladinho iluminado, né, mais claro, e o ladinho aqui mais escuro, que é o lado da sombra. Posso colocar aqui nesse lado aqui da luz, né, um pouquinho até de branco. E não coloco desse lado, porque é o lado da sombra. Tá feito o nosso fundo e o chãozinho. Vamos trabalhar agora o vaso. Ele vai acompanhar a cor do crochê.
esse crochê, ele lembra a cor camurça, né? Então, eu vou trabalhar um tomzinho assim, fazer uma pintura tom sobre tom. Então, para preencher esse vaso, eu tô usando areia, pincel número 14, olha só. E tô esfumaçando. Deixa eu colocar um pouquinho de água para dissolver, ó. Vou usar aqui também o camurça. Esse lado aqui vai ser o lado da sombra, né? Até já fiz aqui uma sombrinha projetada. E tô agora colocando o camurça, ó, com o pincel 14. Pego o cantinho do pincel, vou respeitar aqui o espacinho da rosa. O camurça, pode ver que eu não tô encostando aqui, ó. Vou fazer somente, vou deixar, né, o contorno para depois, ó. Então, camurça, areia, um pouquinho do chocolate, olha, pode ser marrom também, tá? Escurecer aqui o cantinho da rosa, quer dizer, da folha, pode ver que tô trabalhando bem soltinho, tá? Um pouquinho aqui no fundinho, dá pra insinuar uma sombra, ó, bem esfregadinho mesmo. Deixando o ladinho mais claro, outro mais escuro, marrom, para queimar um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho aqui laranja, né? Para dar uma iluminada, dar uma alegrada, né? Terra queimada eu vou usar bem pouquinho, só uma para acentuar, né, um pouco mais a sombra. Sépia, o sépia, ó, também com o cantinho do pincel, né, só mais para marcar mesmo, né? Posso usar até aqui um pouquinho também. Posso até fazer aqui, ó, como se fosse a sombra da folha, né? Olha só, insinuar aqui, ó, uma sombra, né? Posso puxar umas coisinhas assim, como se fosse sombra, né? Até aqui também, ó, posso até fazer, né, como se fosse a sombra da rosa, né? Da pétala. Uns galinhos assim, tipo umas folhinhas. Sépia, tomzinho assim, cinza, né? Olha só. Um pouquinho de cinza aqui desse ladinho aqui, ó. Tá? Olha só, quebra um pouco a luz, né? Gosto dessa mistura. Como eu tô usando violeta também lá em cima, vou colocar um pouquinho aqui no vaso. Pouca coisa. Vamos iluminar, né? Desse ladinho aqui, ó. Olha lá, areia, né? Então, vou arredondar aqui, ó. Olha. Não tô usando branco. E vou usar a mesma areia, ó, para iluminar desse lado também, ó. Como se fosse uma luz refletida, né? Aqui embaixo. Pode colocar muito, é só um pouquinho. E aí, aqui. Depois aqui eu vou colocar o branco, tá? Aqui tem que alisar, não tem jeito. E vou iluminar aqui com o areia. Só um tiquinho aqui. Bem pouquito. Tá? Vou só pôr aqui, né? E dar uma puxadinha, uma bagunçadinha. E
Tá feito o nosso vasinho. Vou usar o pincel aqui, ó, número 8, né, certas. Então, com o rústico, eu vou, olha lá, realçar mais a sombra aqui, ó. Vou colocar até preto aqui, né? Então, pra sombrinha ficar bem realçadinha. E aí, preto. Um tiquinho, ó, de preto. Sombrinha assim projetada, né? Uma insinuação de sombra, né? Uma geralzinha aqui, né? Com o cor Nápoles. Pra harmonizar um pouquinho mais a cor. E tá feito o nosso vasinho, né?